Agora é o Flávio Dino? Então, olha só, para amarrar tudo, Flávio Dino deu uma palestra, uma aula magna, pelo menos dessa vez foi na Emerge, numa escola de magistratura, né? Pelo menos isso, né? Não foi num evento patrocinado por um banqueiro lá em Londres, etc. Foi na escola de magistratura do estado do Rio de Janeiro. E ele, em determinado momento, curiosamente, o fim da palestra, ele se empolgou ali e falou sobre o pessoal do mundo do direito, sejam advogados, sejam magistrados, que acabam querendo um enriquecimento pessoal. Que coisa, né? Esse pessoal que acaba querendo um enriquecimento pessoal com uma atividade supostamente jurídica, etc. Será que ele conhece alguém assim? Vamos assistir ao que Flávio Dino disse nessa aula magna na Emerge, no finalzinho, quando então acabou sendo aplaudido. A humanidade já viveu dias mais gloriosos. Não se assustem. Passará. Quem conhece a história, ou na vertente laica, ou na vertente religiosa, sabe que os desertos existem. E você tem que atravessar. Você não pode se perder. Bezerro de ouro, lembram da Bíblia? Moisés, bezerro de ouro. Vocês sabem qual é o bezerro de ouro do direito? Enriquecer a qualquer preço, a qualquer custo. Tanta gente que se perde nisso. Se dedica, estuda, vira juiz, vira magistrado, depois é punido. Tanto advogado que lutou no ProUni, no REUNI, para lutar, trabalhando, quando vê está preso por lavagem de dinheiro. Isso é bezerro de ouro. Isso é o desvio do caminho. É no tempo da escuridão e do deserto que você tem que reforçar a sua fé. E neste caso, a nossa fé laica é a fé nos direitos constitucionais. Muito obrigado. Que final apoteótico, hein? Tanta gente que quer enriquecer a qualquer custo. Será que entre essa gente, entre essas pessoas que querem enriquecer a qualquer custo, há ministros do Supremo Tribunal Federal que querem estender o conceito de magistério, querem ficar dando palestra em evento patrocinado por suposto banqueiro e por outros empresários muito ricos com interesses e causas no próprio tribunal em que eles atuam, querem receber cachês sigilosos desses empresários, desses supostos banqueiros? Isso não está acontecendo do lado do Flávio Dino? Desde 2016, pelo menos, quando houve aquela decisão no CNJ, no Conselho Nacional de Justiça, então presidido pelo Ricardo Lewandowski. Olha tudo que a gente viu hoje no programa sobre Alexandre de Moraes, sobre Dias Toffoli, o contrato de 130 milhões da Viviane Barci de Moraes, o resort Taiaiá, onde o Vorcaro mandou pagar 35 milhões de reais. E aí o Dino fala assim, pessoal que estuda, passa na prova e tal, e depois desvia o caminho, é o bezerro de ouro e tal, e acaba preso, é punido. Quem acaba preso, quem é punido? Esse que é o problema. Porque quando é lá em cima, quando alguma coisa errada acontece com uma autoridade muito poderosa, não acaba punido, não acaba preso. Eu não sei exatamente quais exemplos o Flávio Dino tinha na cabeça ao dizer ali na palestra que, olha, o advogado e tal é pego fazendo lavagem de dinheiro, né, usando o escritório de advocacia aparentemente para fazer lavagem de dinheiro, então é punido, outro acaba preso, depois de tanto estudo se dedica, entende? Pois é, porque uma coisa é a dedicação acadêmica, uma coisa é a capacidade acadêmica, inclusive, de passar nessas provas, outra coisa é a natureza moral. Essas coisas não são excluídas. O sujeito pode ter uma alta capacidade acadêmica, pode ser até sofisticado intelectualmente, e ser uma pessoa absolutamente sem caráter, capaz de cometer falcatruas, receber dinheiro em troca de determinados favores que são contrários àquilo que se espera, principalmente de homens públicos, mas inclusive em outras áreas. Então, o Supremo Tribunal Federal precisa aplicar o conteúdo
dessa crítica nas suas condutas. Precisa corresponder à crítica que, de maneira genérica, vários membros do próprio tribunal fazem. Quem é que vai dizer que defende corrupção? Quem é que vai dizer que defende o enriquecimento pessoal acima da credibilidade do tribunal? Só que as atitudes estão mostrando alguma coisa em sentido contrário para a gente dizer o mínimo. E o Flávio Dino, aliado desse centrão do STF que está na berlinda, ele diz lá na reunião secreta que ele é STF Futebol Clube, que não é o Supremo como instituição do regime democrático de direito, é a turminha, são os atuais ocupantes do cargo. Ele diz lá que é STF Futebol Clube. Aí ele vai palestrar na escola de magistratura, tem aquele pessoal jovem e tal, que está ali fazendo os cursos, tem aquele pessoal de cátedra, tem todo aquele respeito formal pela pessoa que ocupou um cargo tão importante, etc. E aí ele bota essa banca de quem rejeita, de quem repudia, quem quer enriquecer a qualquer custo. Está lá blindando o Lulinha contra as quebras de sigilo na CPMI do INSS. Será que o Lulinha quis enriquecer a qualquer custo? É uma pergunta que é feita a respeito dele há muitos anos, desde os escândalos dos governos do PT passados. E a alegação do Flávio Dino para derrubar a quebra de sigilo é: os requerimentos foram votados em bloco. Eu mostrei na semana passada aqui os vídeos da CPI da pandemia, da CPI do 8 de janeiro, em que um monte de requerimentos foram aprovados em bloco, 57, 185. E naquela época os petistas defendiam. Rogério Correia, Randolfo Rodrigues. Mostrei no vídeo eles falando. E agora isso é usado para blindar o filho do presidente. Então, assim, é muito bonito ficar falando essas palavrinhas. Olha que feio, né? As pessoas que querem enriquecer a qualquer custo e tal. Mas não ter, vamos dizer assim, as atitudes correspondentes como magistrado para que as pessoas que incorrem nesse tipo de conduta sejam de fato punidas. Porque o que a gente está vendo na alta cúpula da República é uma grande operação abafa, uma grande operação blindagem. A gente vai continuar exercendo aqui o jornalismo vigilante, consistente e independente. E eu peço a cada um de vocês que seja membro do canal e muito obrigado a todos que se tornaram membros. Eu comecei esse programa diário, tem custos para eu fazer isso, preciso do apoio de vocês para viabilizar essa continuidade para a gente ir crescendo ao longo desse ano cheio de escândalos e de eleições. Vamos acompanhar aí ao longo do dia os desdobramentos. Claro que se você estiver vendo essa íntegra algumas horas depois da transmissão ao vivo, de repente já tem alguma atualização, mas eu acho que a gente conseguiu fazer para começar essa nova semana um resumão analítico, um panorama geral, e aos poucos a gente vai destrinchando cada elemento específico. Amanhã, terça-feira, análise dos fatos a partir das 18 horas. Terça, quarta e quinta, 18 horas. Segundas e sextas ao meio-dia. Um grande abraço a todos. Muito obrigado. Tchau.